Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu, Jorge Folena, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando esse programa de hoje, que é um programa especial. Por que especial? Nós vamos tratar hoje a soberania e o desenvolvimento sob uma outra perspectiva, sob a perspectiva da democracia, a democracia popular, do voto. Por isso, nós estamos incentivando o voto consciente. Então, os nossos eleitores esse ano terão uma grande oportunidade de recuperarmos o Brasil. Esse Brasil que foi tomado, infestado de coisas da verdadeira erva daninha. A verdadeira erva daninha que é representado pelo ocupante da presidência da República e seu grupo de seguidores que estão no parlamento brasileiro. Então, nós precisamos conhecer pessoas que tenham interesse, vocação com a representação popular, com os trabalhadores, com os negros, com os trabalhadores de uma forma geral, para construirmos um Brasil realmente soberano e democrático. Então, Beth, quem vai nos ajudar hoje a fazer esse programa, já pensando no futuro próximo que está chegando aí em outubro? Bom, nós estamos aqui hoje, temos o prazer de receber o pastor Henrique Vieira e a Dara, uma jovem promessa do movimento popular e negro do Brasil. Nós, hoje, estamos um pouco impactados pela confirmação aí do assassinato do indigenista Bruno Silveira e do jornalista Dom Phillips, mas vocês hoje aqui vão mostrar, como o Jorge falou, por que é importante nós termos dentro do parlamento brasileiro, que é a casa do povo, que é a casa por onde saem as leis que podem regular várias questões, inclusive a questão premente, que é o problema da Amazônia, como é importante a gente termos na Câmara Federal e nas assembleias estaduais, porque esses problemas também eles são reproduzidos nos assentamentos, nas comunidades, na periferia aqui de cada cidade. Então, nós vamos falar de eleições. Estamos aqui com a Dara Santana, ela é coordenadora do Coletivo Nacional Enegrecer, que prepara jovens para ingressar nos legislativos todos, Ela é militante do Movimento Negro Unificado e da Marcha Mundial das Mulheres. É também artista plástica e poeta. O Henrique Vieira, muito bem conhecido, uma das lideranças, as vozes mais ouvidas aqui no protesto, no clamor por democracia e na denúncia, inclusive, de vários problemas que hoje nos afetam. Ele é pastor da Igreja Batista do Caminho, ator, poeta, professor, formado em Teologia, Ciências Sociais e História, estuda arte da palhaçaria e é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog. Militante dos direitos humanos e ex-vereador em Niterói, ele agora é pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. Ele é autor de um livro que tem um nome lindo, O Amor como Revolução. A Dara é candidata pelo Partido dos Trabalhadores e o Henrique pelo PSOL. Então, os partidos estão finalmente coligados aqui, tanto a nível federal quanto nas regiões. Então, eu vou começar a pergunta. A gente tem começado os nossos programas querendo saber, antes da gente entrar na política em si, saber de vocês, conhecer um pouco mais das pessoas, do Henrique Vieira e da Dara, pouco da trajetória pessoal e profissional que culmina agora com a candidatura de vocês a receber o voto da população. Então, contar um pouco da história. Vou começar com a Dara. Dara, você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, sou da capital, nascida e crescida na zona norte do Rio de Janeiro. Falo que eu milito desde o berço, Meus pais eram militantes, lideranças sindicalistas e construíram o Partido dos Trabalhadores, constroem há mais de 30 anos. Então, não tem como falar que essa militância não vem desse lugar de organização também do território. Ambas as minhas famílias sempre mobilizaram e organizaram nos territórios onde
viveram e cresceram, parte da família do meu pai na Zona Oeste, e a minha mãe sempre foi da Zona Norte. E a minha militância, que eu falo que tem uma chave que vira, que é o momento que eu assumo o protagonismo da minha militância, que é quando eu, secundarista, começo nos atos pelo passe livre, e a partir dali ingresso na universidade, e é quando eu tenho contato mais próximo do movimento negro, e esse contato com o movimento negro é o lugar em que eu me encontro muito fortemente na militância, e vou construir, num primeiro momento, um movimento estudantil, no movimento negro. Então, eu me torno diretora de combate ao racismo da União Nacional dos Estudantes, sou conselheira de promoção de igualdade racial de 2017 a 2019, depois, assim como outros conselheiros, fui retirada pelo governo Bolsonaro. E então, nessa construção, começa um processo de articulação de atos, de protagonizar a construção de programas políticos, porque quando a gente está no Conselho Nacional de Igualdade Racial, a gente está debatendo programa político, a gente está debatendo campanhas, a gente está debatendo formas de organização. Por exemplo, um debate que estava muito forte na época que eu estava enquanto conselheira eram as comissões de aferição das cotas nos concursos públicos. E nessa trajetória, organizando ato, mobilizando, hoje, na verdade, a partir de 2020, a gente começa numa necessidade do Enegrecer, que é o coletivo que eu construo, de falar, olha, a gente está há muito tempo escrevendo programa, debatendo projeto de lei e participando de diversos conselhos e espaços para pensar a política para o povo negro e principalmente para a juventude negra. Em 2020, a gente vira uma chave que a gente decide colocar candidaturas que foram formadas pelo coletivo, e agora, em 2022, o lançamento da minha pré-candidatura no estado do Rio de Janeiro, consolida um trabalho desde a nossa fundação. O Enegrecer foi fundado em 2007, então, de lá para cá, a gente consolida um caminho de construção e de formação de lideranças negras, e não só para a disputa do legislativo, como também para a entrada em ministérios, em secretarias. Então, a gente tem essa expectativa de que essa juventude que está formada, pensando política pública, nós por nós, construindo a política e assumindo o protagonismo desse momento histórico. Então, é muito caro para nós, e nessa construção coletiva, e é muito coletivo o nosso desenvolvimento, a minha construção é muito coletiva, precisa assumir esse protagonismo. Então, a minha formação enquanto militante vem muito dessa militância coletiva nos territórios onde eu cresci, nos espaços onde eu cresci, passei por creches comunitárias, passei pelo debate de moradia, de qualidade, a necessidade de viver a cidade do Rio de Janeiro, e o debate do passe livre passava muito por esse lugar, não só que a educação não é só o que nós temos na sala de aula, mas o acesso à cultura e o acesso ao lazer também está dentro desse lugar de pensar a educação, mas também o quanto é necessário que a gente pense para o próximo período empregabilidade e renda para a juventude negra. Uma juventude negra que conseguiu, pela política de cotas, por exemplo, se formar, precisa ter um mercado de trabalho que vá aderir a essa juventude, porque senão a gente acaba esbarrando muito no se formou, mas não consegue emprego. E é isso que mata os nossos sonhos, é isso que tem gerado desencantamento e uma frustração da juventude negra. E a gente está aqui pensando e construindo política para romper com essa dificuldade de acesso, com essa dificuldade de pensar o futuro, até porque o que está posto para nós política hoje é a morte dos sonhos, e a morte dos sonhos não deixa de ser também uma forma de genocídio, que a gente coloca isso com muita nitidez. A minha militância é no sentido de que o genocídio da população negra não é só sobre operação policial, não é só sobre tiro, mas principalmente a falta de acesso à educação, à saúde e a saneamento básico, que mata cotidianamente também a população negra. Obrigada. Então, nós vamos falar bastante de política aqui nesse programa, inclusive a sua plataforma de atuação do seu mandato. Eu queria ouvir mais, então, um pouquinho da história do Henrique, onde você nasceu, como se deu essa sua vida pessoal, profissional, essa sua trajetória, um pouquinho para as pessoas conhecerem você melhor. Tá bom, boa tarde para vocês, um prazer dividir esse espaço com a Dara, ouvi-la
e me sinto contemplado de estar ao lado de alguém com essa história, com essa trajetória, com essa militância. Fico feliz mesmo, Dara, em dividir esse espaço com você. Eu sou nascido e criado em Niterói, na zona norte de Niterói, ali no pé da Vila Ipiranga, um morro ali da cidade. Estudei boa parte da minha vida em escola pública. Depois, em 2016, me mudei para o Rio de Janeiro e estou aqui até hoje. Meu primeiro espaço de organização foi a igreja, foi o Evangelho de Jesus que me trouxe consciência de mundo, que me levou à militância. Então, a minha primeira inspiração para pensar o mundo e agir na realidade foi o próprio Evangelho. Bebi nas fontes da teologia da libertação e da teologia negra, Frei Beto, Leonardo Boff, Irmã Dorothy, todo esse pensamento de uma teologia engajada, de uma fé mediada pelo amor e comprometida com os empobrecidos, os oprimidos da sociedade. Cheguei a ser vereador em Niterói pelo PSOL, depois trabalhei com Marcelo Freixo ali como colaborador da Comissão de Direitos Humanos na Alerj. Minha primeira forma de militância, na verdade, já no ensino médio, foi a luta antimanicomial e a defesa da reforma psiquiátrica. Também fiz movimento estudantil na Universidade Federal Fluminense, a UF em Niterói, e no seminário eu participei do DCE de Teologia, então fiz movimento estudantil como seminarista, me preparando para ser pastor. Em 2015, eu conheci a arte da palhaçaria, me apaixonei completamente e mergulhei no teatro. Já fiz algumas peças, também já participei de cinema. Estou no filme do Wagner Moura, o Marighella, representando ali os freis dominicanos que resistiram à ditadura. Sou filho de Gláucia e de Petrúcio, neto da vovó Rutinha, companheiro da Caroline, pai da pequena Maria, de 4 anos de idade. Então, essa é uma síntese de alguém que, mediante a fé, começou a agir coletivamente, direitos humanos, movimento negro, arte, cultura. Assim eu vou me construindo como militante. E a pré-candidatura é mais uma expressão de uma militância que vem antes disso e continuará depois disso. Olha, Beth, muito legal, porque são dois jovens, né? Dois jovens representantes do movimento social e se apresentam, né? nessa grande... Com grande coerência, né? Com coerência nesse grande chamado, porque nós estamos diante de um chamado esse ano, e a política já é um chamado, que é um chamado transformador, né? Lutar pelo outro. Então, temos aqui vocês dois, para nós é uma alegria, uma honra muito grande, muito grande. E eu queria agora, né, dividir com vocês o seguinte, saber, Dara, começar com a Dara, depois passando para o Henrique, né? Dara, diz para mim o seguinte, fala um pouco aí sobre o papel do Enegrecer, sua atuação política com a juventude, você já falou um pouco, e queria também agregar mais um ponto aí para você. Como você vê aí o papel, você tocou também na dificuldade dos jovens, mas como animar a juventude principalmente da periferia, juventude como um todo, mas da periferia nessa campanha, porque isso vai ser fundamental, né? Esse enfrentamento contra o fascismo e contra a destruição que você colocou. E, Henrique, para você, rapaz, como você consegue conciliar tanta coisa? Você atua, né, é um religioso, né, atua nas artes e também na política. Fala isso para a gente, agregando tudo isso aí nessa missão que você está se colocando à disposição de todos nós. Dara? É um desafio esse reencantamento, né, da juventude. É algo que a gente fala muito quando a gente está falando sobre política e construção política, que a gente quer conquistar mentes e corações. E um processo que a gente tem feito muito, enquanto coletivo e organização política, é de pensar que
não existem mitos ou heróis. A gente precisa derrubar esse lugar de mitos, heróis, alguém que virá nos salvar de alguma forma. Nós somos responsáveis e temos responsabilidade pelo que a gente vai construir. Não no sentido de que se você fizer, você alcança, não no sentido da meritocracia, mas no sentido de que é exatamente isso que a gente está falando aqui, o quanto o voto importa, e não só o voto, mas a construção política que culmina no voto, na eleição e na construção dos mandatos também. A minha eleição e as pessoas que vão votar em mim, elas estão recebendo um chamado não só de voto, elas estão recebendo um chamado de a construir política, de construir um mandato, de construir o que a gente quer de futuro e de perspectiva de futuro. Então, a gente tem feito muito um debate sobre há uma dificuldade de acesso, por exemplo, à legislação, à produção dessa legislação. As pessoas veem isso muito distante da sua realidade. Então, a gente está fazendo oficinas em que, como a gente transforma os nossos sonhos em realidade, como a gente materializa os nossos sonhos de política, para as pessoas entenderem que é acessível, que você pode chegar, construir um projeto de lei e bater nos gabinetes e falar, olha, nós temos essa proposta, você topa protocolar, você topa assinar, construir os mandatos de forma que sejam de diálogo. Então, mandatos que tenham a porta aberta, no sentido de que as pessoas estão ali para construir e que a gente tem que atender as pessoas nesse sentido. E o encantamento vem a partir desse lugar de sentir que a gente tem o poder na mão. A gente precisa ter esse poder na nossa mão e entender que o poder emana, sim, do povo, nós somos o povo e nós temos total poder e capacidade de fazer essa intervenção. O Enegrecer, ele tem pré-vestibular, preparatório para a prova do INSEJA, curso de inglês, faz diversas oficinas com relação à produção de materiais também. Então, a gente faz oficina de confecção de material de intervenção visual. A gente tenta sempre fazer rodas de conversa com diversos debates. Hoje a gente tem companheiros que organizam hortas comunitárias que servem aos territórios onde essas rodas acontecem, onde essas hortas estão e vão atender as creches do território. E a gente mostrando, olha, temos problema de orçamento, temos um governo que não está suprindo essas necessidades, vamos construir aqui coletivamente, transformar isso em política pública, então. Colocar essas hortas para receberem o financiamento. Porque vai ter, por exemplo, a gente fala sobre o aumento do preço da nossa alimentação por conta de combustível, e se a gente não tem que transportar, por exemplo, os alimentos por longos, né, territórios, por longos caminhos, a gente tem um corte aí de gasto. Então, a gente tem feito muito esse debate, construído dessa forma, para trazer esse brilho no olho. E é óbvio, a juventude quer cultura, então a necessidade da intervenção cultural, de música, dança, tudo isso precisa fazer parte, inclusive, do debate na importância da cultura nas nossas vidas, da transformação que a cultura traz. Henrique, e aí, Henrique, como conciliar esse montão de coisa que você faz, rapaz, para colocar a serviço desse povo que está precisando tanto? Pois é, amigo. Na verdade, esse sou eu. Então, na verdade, não é alguma coisa, digamos assim, artificialmente construída. Isso tudo vem em mim ao longo da vida. Foi o que eu falei. Primeiro, a dimensão da fé. De fato, ela é constitutiva na minha vida. Eu aprendi ali com a minha mãe e com a minha avó, duas mulheres piedosas, generosas, simples. Eu aprendi a fé em Jesus Cristo. Isso me constitui desde sempre. Na adolescência, me envolvi bastante no contexto da igreja. No início da juventude, bebi na fonte da teologia da libertação, conforme falei, esta fé a serviço da justiça, da democracia, da diversidade, dos direitos humanos, de uma crítica profunda a esse modelo econômico capitalista,
Então, a dimensão da fé, ela é transversal e constitutiva da minha forma de existir. E ela leva à política, e sempre levou. Então, eu sempre vi a militância política como uma consequência dessa fé. Então, a política também sempre apareceu na minha vida dentro da igreja. A gente discutia desigualdade social, direitos humanos, combate à fome, luta contra o racismo. Então, eu nunca defendi uma fé alienada dos dramas do mundo. Muito pelo contrário. A fé como impulso para me importar com o mundo e com as pessoas e agir coletivamente para transformar a realidade. Movimento negro, movimento estudantil, luta antimanicomial, direitos humanos, militância partidária, também sempre fez parte da minha vida. E em 2015, de forma muito despretensiosa, eu conheci a arte e me apaixonei completamente. Acredito que a cultura é um elemento muito importante da vida, da humanidade, da sociedade. E passei a me dedicar ao teatro e depois ao cinema. Então, não são assim compartimentos diferentes. Tudo isso está dentro de mim e constitui quem eu sou. Mas o final ali da sua pergunta é a chave. O importante é isso estar a serviço da comunhão, do povo, da justiça. E tem mais um detalhe que a Dara coloca muito bem. Eu sou fruto de comunhão, eu sou fruto de igreja, eu sou fruto de família, eu sou fruto de amizade, eu sou fruto de movimento social. Eu não sou uma biografia descolada da comunhão e da coletividade. A Dara foi muito precisa. A mudança não vem de grandes personalidades e heróis. É o povo consciente, é o povo organizado, é a esperança organizada que transforma a realidade. Então, eu sou fruto de uma teia de relações. Muito bonito, emocionante até, né? Eu queria... Vocês, como vocês falaram, vocês são militantes e atuam dentro do movimento social, ou seja, dentro das comunidades, das periferias, e entre aqueles que são considerados excluídos, né, dos direitos, do acesso a direitos e cidadania, e, ao mesmo tempo, é numa área dominada por vários grupos, né, as milícias, o tráfico de drogas, traficantes, né? Então, como é que vocês imaginam essa campanha? Como é que vocês pensam em fazer essa campanha num ambiente que, em princípio, parece hostil a todo esse projeto que está sendo apresentado e, ao mesmo tempo, é tão importante exatamente para essas pessoas que estão na comunidade durante a campanha? E uma coisa que a Dara também já falou, para além da campanha, durante o possível mandato de vocês, como que vocês vão trabalhar essa proximidade com a periferia e com os excluídos, não só durante a campanha, mas quando vocês forem eleitos, que nós esperamos que sejam. Vou começar, então, pelo Henrique. Beleza. Você colocou muito bem. Assim, acho que é para muito além da pré-campanha e da campanha, e até mesmo do mandato. O trabalho de base desculpa o trocadilho ou a redundância, o trabalho de base é a base de qualquer militância. Eu não acredito num projeto de sociedade, de transformação, que não seja a partir do trabalho de base. E o trabalho de base, não no sentido de cima para baixo, mas no sentido da convivência, da comunhão, do caminhar junto, do construir com o povo a transformação da realidade. Isso, para mim, não é
uma palavra qualquer, isso é um princípio. Quando a gente perde os pés no chão, de onde o povo vive, todos os dias luta para sobreviver, é muito fácil perder de vista um projeto de transformação e a política se tornar um espaço apenas pragmático de poder. Então, o trabalho de base salva o nosso coração de desvios. O trabalho de base nos mantém em comunhão com o cotidiano do povo trabalhador. E o trabalho de base é aquilo que pode alavancar um projeto de transformação estrutural da sociedade. É a partir do povo cada vez mais organizado, lutando por seus direitos, participando da política. Eu vou dar apenas um exemplo. Eu faço parte de um coletivo, que é o coletivo Esperançar, e a gente faz leitura popular da Bíblia. Ou seja, a gente senta com o povo, abre a Bíblia e, a partir do testemunho bíblico, conversa sobre saúde, educação, direitos humanos, justiça social, promoção da paz, não numa lógica de vamos levar a verdade, mas numa lógica de vamos conversar, vamos conviver, vamos nos organizar, vamos desenvolver uma espiritualidade generosa, sensível, bondosa, que tem compaixão, que se importa com o próximo, que busca o bem comum. Eu não vejo outro caminho. As dificuldades existem, você relatou aí as inúmeras dificuldades nos territórios, mas assim, eu não vejo outro caminho, senão o povo, só para concluir, o povo não pode ser chamado apenas a votar numa lógica eleitoreira e pragmática, e depois os acordos são feitos lá em cima. Muito mais do que eleitores, a gente precisa construir um senso de participação, de protagonismo, de cidadania, desenvolver mecanismos de democracia direta, de consulta popular. Eu realmente acredito que uma transformação estrutural da sociedade necessariamente passa por trabalho cotidiano com o povo, numa perspectiva de humildade, escuta e convivência, para que esse povo organizado, muito mais do que um herói isolado, seja protagonista da construção de um outro país. Dara. Não dá para ignorar que existem riscos, sim, que a gente tem uma previsão de que essa eleição vai ser uma das mais violentas do último período, desse período democrático, né? Então, a gente tem essa previsão, mas é muito na linha que o Henrique fala. Para mim, quando você conhece as pessoas, quando você conhece o território, quando você sabe onde você está entrando, com quem você está falando, quem são as pessoas que moram ali, quais são os problemas na vida daquelas pessoas, primeiro que você se humaniza e humaniza o espaço e o território. Você não olha para aquele lugar apenas como um lugar onde eu vou estar ali fazendo uma fala qualquer ou colocando voto, mas entendendo que a sua presença, e aí é algo que faz parte da minha construção. Eu sempre penso como eu faço para deixar melhor o espaço em que eu entro. Então, sempre que eu entro no espaço, sempre que eu vou falar alguma coisa, tem que ser no sentido de deixar o espaço melhor do que quando eu entrei. E isso, como regra de vida, e vai se aplicar também ao processo de construção política, é a gente entender que a gente vai entrar nesses territórios, sim, e que a gente precisa fazer com que as pessoas ali se empoderem e venham construir com a gente esse fortalecimento. Até porque, quando a gente olha para as nossas periferias, quando a gente olha para os espaços marginalizados, a gente está falando de espaços que constroem resistência há muito tempo, que têm muitas experiências para serem trazidas para a sociedade de alternativa de construção, de vida de coletividade. É muito mais fácil as pessoas dividirem o pão e dividirem o que tem nas periferias do que quando você vai, por exemplo, falando aqui da capital, da região da Zona Sul. As pessoas se doem mais com a dor do outro, as pessoas se importam mais com o outro. Essa coletividade precisa ser compartilhada, precisa ser colocada enquanto realmente valor para a nossa sociedade.
Porque não adianta você resolver a questão de segurança na Zona Sul e não resolver na Zona Norte. Não adianta você resolver a questão de segurança na capital e não resolver o interior, por exemplo, do nosso estado. A gente precisa entender que existe uma organização para o Estado e existe uma organização dos movimentos sociais e que essas pessoas precisam ser abraçadas e acolhidas no sentido de serem atores importantes, inclusive, na construção e que constroem alternativas. Quando eu estou falando, por exemplo, dessas hortas comunitárias que a nossa militância tem construído, não chegou uma ordem de cima dizendo, olha, é isso que precisa ser feito. Foi quebrando a cabeça todo mundo junto e pensando como é que a gente faz para minimamente tentar dirimir o problema da fome. Porque quando a gente tem a crise econômica, quanto mais a gente tem inflação, mais a gente tem distância dos preços do que era anteriormente, sem um reajuste salarial que seja compatível, menos doação a gente tem. Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente faz com que as pessoas também se envolvam nesse lugar para a gente não fazer uma construção, por exemplo, de vamos ali coletivamente fazer uma distribuição de alguma coisa? Não, as pessoas se envolvem e elas passam a construir. A afetividade com relação ao território é algo fundamental também. Existe afetividade nesses territórios, as pessoas têm afeto por esses territórios, tem gente que está na favela e não quer sair da favela. E não quer sair porque existe uma vivência ali, uma cultura dali, e que as pessoas têm que respeitar e que precisa ser valorizado também. Que muitas vezes o problema, inclusive, nosso, é que a gente não olha para essas culturas alternativas marginais que se colocam e acabamos, nesse lugar, reproduzindo essa lógica colonial. Porque quem está no centro é quem está com a mão na lupa. E quem está com a mão na lupa é o poder. A gente precisa entender que a gente vai através desse acompanhamento, através desse lugar, e aí quando a gente se cria no espaço coletivo e se entende enquanto coletividade, a gente rompe, inclusive, com esse sistema. O meu recusar a aceitar que eu tenho que ficar sempre indo na Zona Sul, que o lazer está lá, e criar alternativas no meu território, criar alternativas no meu espaço, é extremamente revolucionário. E é nesse lugar que a gente acaba enfrentando esse processo de violência. É muito no sentido de que eu passo por esse lugar. Meu corpo negro, mulher negra, passa por esse lugar de ser violentado o tempo todo. Então, eu quero romper com essa cultura de violência. E a gente rompe com essa cultura de violência estando presente e construindo as alternativas no lugar, no território, na nossa casa, onde a gente vive. Jorge, antes de passar para você, você vai ler aqui os comentários que estão chegando, né? Elogiando. Lê aí, Beth. Vamos ver sua voz. Lê aí, eu queria fazer uma correção. Vocês não percebem, mas eu fico sempre muito nervosa aqui de fazer entrevista. O indigenista chama Bruno Pereira, né, gente? Tá? Tem 2 comentários aqui. José Roberto de Souza Guiar. A ausência do trabalho de base nos bairros e comunidades levou à ascensão de grupos e instituições com objetivos de controle do pensar e agir da população. Perfeito, Henrique. E para dar a Isa Maria Carvalho Inácio, dar a sua história de luta para que todas e todos tenham vida. Sua candidatura que se teceu no seio de uma família comprometida com a luta pela vida. Seus pais sindicalistas, juntos no mais de nós. Vou passar para você, Jorge. Muito bom, Beth, as intervenções também dos internautas que estão nos acompanhando. É exatamente isso que é construindo, né? Estamos construindo aqui. Olha, nós temos tempo ainda. E eu queria apresentar aqui, na verdade, não é a provocação, mas é exatamente 2 situações. Henrique, você falou da teoria da libertação, né? Teologia da libertação. Muito bem. Né? O que nós temos visto hoje, de uma forma geral, é um parlamento. Você é candidato ao Parlamento Federal, é um parlamento, infelizmente, tomado, né, de pessoas oportunistas, assim eu tenho visto, né, que utilizam o nome de Deus e muitas vezes, como vimos agora essa semana, o ocupante da cadeira da presidência da República falar que se Jesus Cristo estivesse vivo, estaria comprando uma pistola. Quer dizer, inacreditável, né, usar o nome de Deus, né, para
violência para uma crueldade. Mas então, Henrique, exatamente isso. Quer dizer, como você vê, né, o papel da teologia da libertação, como você falou do movimento Esperançar, exatamente nesse embate com um grupo que está no parlamento hoje, é um grupo expressivo, são mais de 200 deputados, que se dizem de uma bancada religiosa, né? Então, como fazer? Vai ter que ter enfrentamento no Congresso. E isso faz parte do parlamento. Parlamento e política é lugar de luta. Como você pretende fazer esse enfrentamento? E, Dara, a questão é a seguinte: esse governo da destruição, assim falado pelo Bolsonaro, pelo próprio ocupante da presidente da República, está acabando, né, com as políticas públicas, né, em benefício da sociedade. O Estatuto da Juventude sequer é cumprido por esse governo. As políticas de cota são desrespeitadas. O que você pode falar para a juventude a respeito exatamente dessa destruição das políticas públicas iniciadas nos governos anteriores, no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, né, e que eles estão destruindo? Como você, como uma futura parlamentar, pretende, né, resgatar isso e superar, levar coisas, né, maiores para a juventude brasileira? Henrique, começa contigo aí essa rodada. Beleza, meu irmão. Existe em Brasília uma bancada fundamentalista que tem projeto de poder e que usa a fé como instrumento de violência e desrespeito ao Estado laico e à diversidade. Eu costumo dizer que o fundamentalismo religioso tem sangue nas mãos. Isso não é apenas uma metáfora. É porque o fundamentalismo tem se traduzido como um projeto de poder que é base de sustentação da extrema-direita no mundo e no Brasil. Extrema-direita, ataque à democracia, desprezo aos direitos humanos, autoritarismo e fundamentalismo fazem parte do mesmo corpo, do mesmo projeto político. Eu não consigo entender hoje defesa da democracia, do Estado laico, da diversidade, dos direitos humanos, sem a gente combater o fundamentalismo religioso no Brasil e no mundo. O bolsonarismo, o tempo inteiro, ativa uma moral religiosa para justificar o seu projeto. A bancada fundamentalista é uma das maiores em Brasília, votando sempre contra o povo, os pobres e os trabalhadores, se articulando organicamente com a bancada da bala e a bancada do boi. O tema está colocado, a ferida está aberta. O bolsonarismo se utiliza dessa moral religiosa. Então, o que eu defendo e a tradição da qual eu faço parte não é a fé como instrumento de poder. Queremos nos apropriar do Estado. Não é isso. É a fé como instrumento de serviço ao povo, de compromisso com a justiça social. Ou seja, nós entendemos que as diversas experiências religiosas devem contribuir com a construção de um país justo, solidário e fraterno. Quando eu falo em teologia da libertação, eu estou voltando a Dom Paulo Evaristo Arnes, que denunciou a ditadura, a Dom Helder Câmara, que denunciou a ditadura e sempre defendeu a causa dos pobres. Eu estou voltando à irmã Dorothy Steng, que lá no Pará lutava pela floresta e pelo pobre, pela reforma agrária. Eu estou voltando às comunidades eclesiais de base, que estão ali na década de 80, fazendo um trabalho de leitura popular da Bíblia, justiça social, reforma agrária. Estou remontando a uma tradição de fé que não é instrumento de poder, é instrumento de amor, de diálogo, de compromisso ético com a vida e com a dignidade humana. Então, a nossa pré-candidatura está dentro desse marco, de fazer um contraponto corajoso e pedagógico ao fundamentalismo religioso bolsonarista no Brasil.
é estar no parlamento para defender a democracia, o Estado laico, os direitos humanos, a justiça social, é enfrentar essa lógica bélica, intolerante do fundamentalismo no Brasil. E como homem negro, ainda tem mais um recorte fundamental. A minha pré-candidatura é vinculada à Coalizão Negra por Direitos. Significa fazer parte de uma bancada negra, popular e antirracista dentro da institucionalidade em Brasília. Então, muito obrigado por essa pergunta, porque num país que 80% das pessoas se declaram cristãs, não tem projeto possível, popular de sociedade, que possa desconsiderar o elemento da religiosidade no cotidiano do povo. Fé e política, vou terminar com esse raciocínio, o problema é quando a fé se traduz num projeto de poder para se apropriar do Estado, influenciar políticas públicas e legislações. Quando a fé se transforma em projeto de poder, historicamente, isso gera morte. Mas quando a fé é um estímulo a uma prática de amor e compromisso com o bem comum e a diversidade, os exemplos históricos são valiosíssimos, de pessoas que não queriam sair por aí convertendo outras. Elas só queriam participar da construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Se Feliciano está lá no parlamento destilando ódio e atacando o povo, então nós queremos lideranças religiosas lá no parlamento fazendo o contrário, mostrando que é possível valorizar a diversidade, aquilo que é laico, público e bem comum. E eu acredito que isso é estratégico para derrotar o bolsonarismo no Brasil. Muito bom, Henrique. Gostei muito da sua colocação, sabe? Porque é exatamente isso, né? E não podemos esquecer, né? Esses deputados que estão lá, dessa bancada religiosa, sistematicamente votaram contra os direitos dos trabalhadores. Votaram contra a reforma trabalhista, votaram contra a reforma previdenciária, votaram pela privatização da Eletrobras para aumentar o custo dos trabalhadores na luz, né? Então, eles só trabalham, né? Usam a fé, mas de uma forma muito patrimonialista, para um grupo muito pequeno. E me parece que isso não é, né? Não está aliado, como o Henrique colocou, né? Temos um campo maior, né? A ser apresentado. Realmente, solidariedade é o ponto central. Henrique, muito obrigado pela sua colocação. E Dara, e aí, como que você vê esse desmonte das políticas públicas, passando pelas cotas, pelo Estatuto da Juventude, pela falta de oportunidade no emprego? Hoje, a rapaziada, principalmente a rapaziada jovem, eu falei da reforma trabalhista, Beth, essa rapaziada é que foi a mais prejudicada com a reforma trabalhista, está sendo. Não só os idosos, mas principalmente essa rapaziada, porque hoje não tem direitos, estão trabalhando sem direito nenhum. Então, Dara, o que falar e o que pensar num parlamento estadual, né, para poder trazer políticas no Estado, para dar esperança para a juventude. A juventude quer esperança, quer trabalhar, né, quer sonhar, quer ter sua casa, quer ter sua família, como todo mundo. A minha geração, e eu tenho visto muito esse movimento, por exemplo, é uma geração que está trabalhando no MEI, sendo contratada por PJ, sem ter muito garantia de direito, qualquer que seja. Então, esse desmonte das políticas e junto com o desmonte também a reforma do ensino médio é um crime. A reforma do ensino médio é um crime contra as gerações futuras, contra o futuro do país, porque retira matérias essenciais de formação do pensamento crítico, de entendimento e leitura da sociedade. A gente teve também, durante a pandemia, o processo de aprovação automática. A gente vai demorar uns 10 anos para recuperar isso.
E essa política que retira direitos da juventude, não só da juventude, retira direito de toda a classe trabalhadora, e eu não gosto de dizer que é um desgoverno ou que não está dando certo esse governo. Eu trabalho com a ideia de que esse governo está dando muito certo de acordo com o que ele se propôs. E ele se propôs a uma elitização da universidade pública, ele se propôs realmente a volta da concentração de renda, a retirada de direito de lazer, por exemplo, da população mais empobrecida. É a isso que esse governo se colocava e é isso que ele tem cumprido nesse processo. E para a gente enfrentar isso e não ter o orçamento participativo enquanto algo real, palpável e política de Estado, não adiantou para a gente ter conseguido, por exemplo, eleger um governo progressista e não ter uma bancada que fosse grande o suficiente para garantir que esse governo conseguisse tocar as políticas de forma radical. Então, precisamos eleger uma bancada de esquerda no legislativo, uma bancada progressista, uma bancada que queira, por exemplo, a radicalização da democracia, o compartilhamento desse poder, que queira que o povo participe mais diretamente do espaço de decisão. Para mim, o debate de orçamento participativo é fundamental, que a gente tenha legislação específica para essa participação, que coloque essa participação direta, territorializada, que não seja só política de governo, mas que seja política de Estado. E para isso a gente precisa estar sentado ali na cadeira do legislativo para transformar isso numa legislação em que todo executivo vai ter que cumprir. Porque quando a gente fala sobre orçamento público, a gente está falando sobre o dinheiro. E é esse dinheiro que vai executar políticas de transformação social, políticas públicas para garantia de vida e de direito para a nossa população. Para mim, não existe qualquer outra radicalização da democracia que seja mais urgente do que o debate sobre o dinheiro público e para onde esse dinheiro vai. E que ele seja feito abertamente. A gente precisa que haja plebiscito para determinação de qualquer privatização que seja, para o povo entender e discutir nas ruas, em qualquer espaço, qual é a importância daquele debate, por que queremos ou não privatizar a Eletrobras, por exemplo. Já privatizamos, mas precisamos pensar como a gente vai fazer isso e amarrar isso, e a gente precisa eleger uma bancada progressista, uma bancada que tenha compromisso com a democracia para a gente conseguir fazer essas transformações. Se a gente não tiver uma bancada comprometida com a democracia, a gente não vai conseguir fazer com que o povo tome as suas próprias decisões. A gente está concorrendo a um cargo que é de representação, mas a gente tem que fazer um movimento de cada vez mais a gente ter participação direta do povo. Porque o poder emana do povo. E esse povo precisa tomar as decisões, se comprometer com o futuro do nosso país. E essa é a principal missão que a gente tem no próximo período, porque por mais que a gente derrote Bolsonaro esse ano, a gente vai ter um longo período para derrubar o conservadorismo e o que o bolsonarismo representa. E isso demanda trabalho de formiguinha, isso demanda pé na terra, pé no chão, pé no território, gastar sola de sapato mesmo, porque a nossa população está gastando sola de sapato. O transporte está caro no estado do Rio de Janeiro, está difícil se locomover, a insegurança só aumenta e a gente precisa virar essa chave. Virar essa chave é gastando sola de sapato. Eu falo com a nossa turma muito assim, a gente vai saber que está dando certo quando a gente estiver com bolha no pé e exausto, sabe? Só querendo botar a perna pro alto. É aí que a gente sabe que o trabalho tá bom, que o trabalho tá gostoso. É bolha no pé, calo na mão, porque isso quer dizer que a gente está trabalhando muito. E é isso que a gente precisa para o próximo período. Beleza, querida Dara. É o seguinte, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, com esse manifesto da Dara, muito importante, porque o presidente Lula ele tem insistido, né, que não adianta eleger só um presidente, tem que eleger uma bancada estadual, uma bancada federal, os governadores, os senadores, que vão poder dar sustentação às reformas democráticas que a gente necessita. Então, eu vou abrir agora, rapidamente, para as considerações finais de vocês, para a gente poder fechar aqui essa conversa que foi muito, muito interessante, muito. Agradecer muito por vocês terem participado e dividido conosco as suas
inquietações e as suas propostas de luta e de vida. Vou começar aqui com o Henrique. Pronto, eu tinha mutado, agora vocês me ouvem, né? Muito obrigado por esse convite. Nós precisamos desse brilho nos olhos, desse encantamento com a vida e acreditar que as transformações são possíveis. Paulo Freire falava isso. Esperança, quando não se organiza coletivamente, morre. Então, acho que essa organização coletiva arranca alegria ao futuro. Temos essa tarefa urgente, que é derrotar Bolsonaro, que é resgatar um patamar mínimo de democracia nesse país. Mas isso é insuficiente. Precisamos construir um projeto de sociedade que, na minha compreensão, na nossa compreensão, passa por distribuição de renda, riqueza, terra, propriedade, passa por auditoria da dívida pública, passa por revogar o teto de gastos, passa por mais investimento em saúde, educação, assistência, passa por mecanismos do povo efetivamente participando dos processos de decisão e não sendo apenas chamado a votar de tempo em tempo, ou seja, uma qualificação maior da nossa democracia. E não há democracia efetiva sem enfrentamento ao racismo estrutural que gera encarceramento em massa, letalidade policial, genocídio da nossa juventude negra. Então, é mais um tema fundamental para o projeto de sociedade que queremos. E, por fim, na semana que nós perdemos Dom Philips e Bruno Pereira, não dá para pensar um projeto de país que continue desprezando e matando a Mãe Terra, a natureza e os povos indígenas. Então, um país que realmente seja plural, democrático, popular, feito pelo povo e para o povo, e que possa tocar nos privilégios dessas elites que enriquecem às custas do sofrimento, do suor e do sangue dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. Então, é derrotar Bolsonaro, defender a democracia e, usando as expressões da Dara, continuar gastando sola de sapato para construir com esse povo um país justo economicamente, democrático politicamente e responsável ecologicamente. Acho que é isso que deve nos animar na luta política que vai além das eleições desse ano. Muito obrigado, um fraterno abraço para vocês e Dara, um prazer dividir esse espaço com você. Dara, suas considerações finais. Queria agradecer o convite, sempre um prazer trocar com vocês aqui. Agradecer aí, Henrique, um prazer a gente estar batendo essa bola, a gente compartilha muito nesse entendimento da necessidade de coletivizar a nossa construção política, de entender que para derrubar o que nos incomoda, só muitas mãos. E falar isso é chamar todo mundo para fazer 2022 é um ano histórico, é um ano de transformação social, seja para que lado vá. E nós precisamos que todo mundo se responsabilize pelo processo de construção. Que todo mundo venha construir a muitas mãos o Brasil que nós queremos, porque o Brasil é nosso, o poder emana do povo, e nós precisamos estar nesse lugar e nos colocar nesse lugar de construção. 2022 é um ano de chamada responsabilidade consigo mesmo e com o outro. E é por isso que a gente está aqui, estamos colocando a nossa cara a tapa, assim, estamos protagonizando esse lugar, mas não no sentido de individual, é no sentido da coletividade, de construir coletivamente e de transformar, inclusive, o nosso espaço de representação para que cada vez mais as pessoas tenham autonomia de decisão e possam tomar as decisões de maneira direta. Precisamos radicalizar a democracia, precisamos radicalizar os espaços de poder e precisamos radicalizar as nossas pautas. Radicalizar, sim, o debate de sustentabilidade, da ecossustentabilidade, porque a gente não pode esquecer que a pandemia, o surgimento desses vírus e dessas doenças é fruto também
do desgastamento do nosso planeta. É fruto da gente criar lugares que são tão inóspitos que as pessoas não vivem. E lá surgem doenças. E lá surgem problemas que vão contaminar o mundo inteiro. Não dá para ter cantões em que não se chega. Não dá para ter territórios em que as pessoas não querem ir. Todos os territórios precisam ser habitáveis. Todos os territórios precisam ser saudáveis. Todos os territórios precisam ter lazer. Todos os territórios têm que ser incríveis de se morar. Todos. Não pode existir um território que não seja. Porque enquanto existir um território que não seja, a gente não vai ter igualdade e a gente não vai ter paz. Porque é extremamente violenta as condições em que a nossa população, em sua grande maioria, é colocada. E para virar essa chave, nós precisamos de mais de nós ocupando os espaços de poder. Nós precisamos de mais de nós entendendo a importância de estar neste lugar. E eu não estou falando só do lugar do legislativo, eu não estou falando só no lugar do executivo, dessas instituições. Eu estou falando de mais de nós nos conselhos dos postos de saúde onde nós somos atendidos. Eu estou falando de mais de nós participando dos conselhos municipais. Eu estou falando de mais de nós construindo coletivos nos nossos territórios para a gente pautar o que a gente quer. Mais de nós assumindo o comando de associações de moradores. Mais de nós em todos os espaços. A gente precisa ver o povo em todos os lugares. E se a gente não vir o povo em todos os lugares, quer dizer que a gente está indo na contramão do que é a construção de vida para todos, por todos. Então, por mais de nós no espaço poder, por mais de nós assumindo o protagonismo da nossa história, por nós e para nós. Muito obrigado, Dara. Muito obrigado, Henrique. Olha, é com vocês dois e muitos outros, né, da linha de pensamento, mesmo campo, é que nós vamos construir um país solidário e soberano, acima de tudo. Muito breve, nós vamos reconstruir esse país, né, e ter um país para todos nós. Gente, olha, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros, no estado do Rio de Janeiro. Até a próxima semana com um novo Soberania em Debate. Tchau, tchau. Tchau, gente.